Olá, seja muitíssimo bem-vindo ou bem-vinda ao meu canal. Aqui eu ensino você, profissional insatisfeita, a trabalhar com o que ama. Então sejam muitíssimo bem-vindos. Meu nome é Annelise Yamaguchi, eu sou especialista em transição de carreira e também mentora da Gallup, uma referência mundial em desenvolvimento profissional. E na live de hoje vai ser uma live assim, muito especial, porque eu vou falar sobre a questão do etarismo, né? Então, assim, como é que a gente consegue mudar de carreira para trabalhar com o que ama, mesmo após aos 40 anos? E na realidade, você vai entender que não é mesmo que, é porque você tem mais de 40, 45 anos, que você tem condições de mudar e agora é o momento para você mudar. E eu vou te passar um monte de informações, principalmente com relação a dados, né? Assim, eu gosto muito de dados, porque dados, às vezes, eles mentem, mas, assim, são dados de bastante são dados do IBGE, são dados bastante sólidos que a gente vai te explicar aqui. Ah, e se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva lá. Aproveita e já inscreve também, tá bom? Então, bom, pra quem que é essa live? Bom, essa live é principalmente pra quem tá se sentindo velha demais, tá achando que, assim, a partir dos 40, da parte dos 50, a vida praticamente acabou e eu não consigo fazer a transição de carreira. É só um mito e você vai entender por quê. E aí, geralmente eu respondo perguntas como, por exemplo, assim: Elisa, será que é tarde demais para eu fazer essa mudança de carreira? O mercado realmente não oferece oportunidades para as pessoas acima de 40, 45 anos? Quando que, afinal, é o momento para uma pessoa acima de 40 anos fazer a transição de carreira? Então, essas e outras perguntas a gente vai responder aqui no nessa live. E, como eu disse anteriormente, não é apesar de você ter mais de 40 anos, é porque sim, você tem mais de 40 anos é que você vai conseguir fazer essa transição de carreira e eu vou te provar de como que você vai conseguir fazer isso. Então, você vai entender que, assim, nessa live, que você está praticamente na metade da vida. Então, assim, por causa da nossa expectativa de vida e todos os outros dados que eu vou te mostrar. Então, ficar aqui onde você deve estar pode ser o pior cenário se você não mudar agora, porque assim, agora realmente é o momento. Então, se você está insatisfeita e se sente uma profunda infelicidade com o seu trabalho, com a maneira como a sua equipe funciona, você só está trabalhando para pagar as contas, arrastada para ir para o trabalho, e esse trabalho já não te proporciona aquela sensação de propósito, um sentido, já não tem aquele sentido maior. Então, você praticamente vai para o trabalho assim, quase que um sacrifício, uma pena ficar fazendo o trabalho. Então, assim, do jeito que você está, é bem provável que, assim, você esteja se matando por dentro aos poucos. E é uma morte terrível, né? Assim, que aos poucos você vai se anulando, você vai se machucando. E eu acho que isso é muito ruim. Por quê? Porque a gente tem problemas físicos e mentais. Vem com o mental e depois vem com o físico. E acaba tendo um ciclo muito ruim nessa situação. Então, para a gente poder acabar com isso, assim, eu gostaria muitíssimo que você prestasse bastante atenção nessa live para você entender que esse é realmente o momento. Então, se você tem motivos assim mais que suficientes para começar a dar o seu primeiro passo para mudar de carreira, e porque tem outra metade da vida para viver, é que precisa mudar. Se não, mais de 40 anos, é óbvio que não é tarde, então o momento é agora. Mas tem muitas pessoas que ficam pensando assim: mas Annelisa, eu vou mudar quando eu tiver mais tempo, quando eu tiver mais dinheiro, quando eu me aposentar, quando os meus filhos casarem. E parece que o quando é quase que infinito, né? Porque a gente fica dando desculpas para não começar. E eu digo desculpa porque são desculpas mesmo, porque não é questão da idade, não é questão da qualificação, não é questão de falta de energia, é questão de dar o primeiro passo, de dar essa iniciativa, começar alguma coisa. É difícil? Não é a coisa mais fácil do mundo, mas é possível? Definitivamente é possível. Por isso que a gente está fazendo todas essas lives aqui, eu te mostrando exemplos, dados e te explicando a possibilidade de que sim é possível. E primeiro a gente precisa acreditar, né? Primeiro precisa a gente acreditar para depois a gente começar a trabalhar. E assim, eu quero fazer uma outra live a respeito dessa questão também, da mentalidade, né? Da mentalidade de crescimento e a mentalidade fixa. Que isso, através das pesquisas, tem um diferencial enorme, enorme, enorme. O que eu acredito no meu potencial, o que eu acredito que é possível. E esse acreditar,
Claro que não é aquele acreditar que eu vou lá e vou conseguir, vai lá, vamos, essas histórias de coach, não é nada disso. É embasado nas suas habilidades, nas suas experiências, nas suas qualificações. Então, ter essa mentalidade de crescimento, essa mentalidade de que eu posso, sim que o meu esforço pode valer a pena, sim que a minha disciplina, ela vai me levar a algum lugar, sim que a determinação, a perseverança é importante também. Então, tudo isso acho que a gente precisa entender novamente quais essas virtudes, essas qualificações que nós temos aqui dentro e por que nós temos mais idade, porque nós somos maduras e experientes e que temos essa possibilidade muito maior que um adolescente que saiu da universidade, que não tem experiência nenhuma. Então, esse é o primeiro ponto que eu preciso que você entenda aqui, perfeito? Então, assim, é uma combinação que a gente está fazendo aqui, tá bom? E aí, assim, a pergunta que eu queria que você respondesse, você está numa situação ruim, que assim, o que adianta você esperar para o futuro, esperar para esse quando que eu acabei de te explicar, se agora você está se sentindo miserável, se sentindo assim insatisfeita, a pior pessoa do mundo e se matando aos poucos. E aí, outra pergunta que eu gostaria muitíssimo que você respondesse é: você já pensou no preço físico e emocional que você está pagando para estar nesse trabalho? E eu diria que até financeiro, porque nós seres humanos tem aquela questão da compensação. Já que eu não tenho felicidade no meu trabalho, então eu vou comprar isso. Já que eu não tenho felicidade e satisfação no meu emprego, então eu vou começar a consumir coisas porque a gente vai compensando. Então, assim, pense no preço também que você está pagando financeiro por estar nesse trabalho que já não te satisfaz mais. E aí, uma outra questão muito importante, será que você não merece uma vida melhor? Mais qualidade de vida e mais felicidade? Eu tenho certeza que sim. E a primeira pessoa que precisa acreditar que você merece essa qualidade de vida, essa satisfação, é você. Por isso que a crença é muito importante também aqui, né? E outra pergunta é, será que não vale a pena tentar, já que a sua situação já está ruim e só tende a piorar, e vai chegar um momento que vai piorar tanto, vou falar um pouquinho da minha experiência depois, que se você deixar para depois e protelando, a situação tende a piorar e de repente você não tem nem mais escolha, né? Então assim, o que você tem a perder agora? Que você quer perder mais tempo do que já perdeu? E eu tenho certeza que não, para todas essas respostas. Mas essas respostas, elas têm que vir de você, para depois a gente começar a fazer os primeiros passos. Então, eu posso te afirmar que alguns anos de dificuldade, alguns anos de persistência vão ser necessárias, mas se você tiver bastante esperança, esforço, disciplina que eu sei que você tem, então eu sei que você também pode fazer essas mudanças. Então, que essa vida de infelicidade, com essa carreira estagnada e oprimida que você tem até hoje, então que vale a pena sim. Então, olha gente, como sempre, eu vou responder todas as perguntas, tanto aqui do Instagram quanto do YouTube, no final dessa live. Então, vão me colocando todas as perguntas nos 3 canais aqui e que eu vou responder no Facebook, no YouTube e no Instagram, tá bom? E à medida que eu vou explicando, vão me colocando pergunta que eu vou ter um prazer enorme de responder todas as perguntas para vocês, tá bom? Então, vamos fazer uma continha bem simples. Porque assim, se você está num serviço ruim, quanto tempo do seu dia, da sua vida, você despende, você está no trabalho, pensando direto e indiretamente no trabalho. Então, assim, para o nível de trabalho que você provavelmente está, você trabalha de 8 a 10 horas por dia, de 5 a 6 dias por semana. Isso daria numa média de 40 a 60 horas semanais. E se a gente coloca o tempo de locomoção para ir para o trabalho todos os dias, alguns fins de semana ou feriado que o seu chefe pede para trabalhar, ou de repente você teve um problema com o seu cliente, ou você teve um problema na equipe que você tenha que resolver, você tem ainda mais 1 ou 2 horas aí para você, de locomoção com o problema que você tem que resolver no trabalho. Então, por exemplo, e quando você, por exemplo, vai dormir, você ainda continua pensando
no desentendimento que você teve com o seu chefe, quando você brigava você teve um desentendimento com a sua equipe, ou de repente você teve um problema. Então, mesmo quando você vai dormir, você ainda está pensando no trabalho. Então, indiretamente, quando você está dormindo, quando você está tentando assistir Netflix, quando você está tentando relaxar, mesmo assim você fica pensando no trabalho. Então, vamos fazer a seguinte conta. 2 horas de locomoção, olha, você trabalha de 40 a 60 horas semanais. Além disso, você tem 2 horas mais ou menos de locomoção de ida e volta. Você tem 3 horas para resolver algum problema extra. Mais 1 hora, olha, eu estou sendo bem boazinha aqui, né? Pensando no problema fora do horário do trabalho. E a gente fazendo uma conta muito simples, então que você gasta de 14 a 16 horas envolvida com o trabalho direta ou indiretamente com o trabalho, isto é, você está em casa e está pensando ainda no trabalho. E se você é uma pessoa comum, normal, você provavelmente deve querer dormir de 7 a 8 horas por dia. Então, quantas horas mais ou menos te sobraria para fazer as suas coisas? Fazendo toda essa conta aqui. Pelas minhas contas, sobraria no total de 2 horas, mais ou menos 2 horas diárias que você tem para você. E se você é uma pessoa normal, que eu imagino que você seja, nós somos, que você precisa ir para o supermercado, você precisa organizar a sua casa, você precisa cuidar do seu filho, você precisa cuidar da sua higiene pessoal, você precisa ir para o dentista, para o médico, enfim. Você precisa fazer tarefas do dia a dia que para viver você precisa. Então, é bem provável que você tenha muito pouco tempo para você e para você fazer para você poder fazer alguma coisa para mudar essa situação. Então, se você me pergunta assim, Anelisa, vale a pena mudar de carreira após o 40 na situação que eu me encontro? Definitivamente, não é que vale a pena, você precisa mudar. Porque será que vale a pena? Aí a pergunta é eu que te faço, né? Que assim, será que vale a pena você ficar num trabalho de 14 a 16 horas diárias, fazendo o que você não gosta, fazendo o que te dá tanta insatisfação e mesmo em casa pensando nesse terrível trabalho que você tem? Então, eu sempre digo que os recursos mais importantes que a gente tem na vida é tempo, energia e o nosso foco. Anota aí, eu já fiz uma live sobre isso, mas assim, eu diria que assim, o tempo, a energia e o foco. O tempo para fazer você fazer o que você gosta, energia porque você precisa de energia para você poder se concentrar, para você ter o foco. Então, por isso é que você precisa ter uma noite bem dormida para ter energia e foco. Quando você está trabalhando, você realmente focar. Mas se você está muito insatisfeita, muito cansada com o seu trabalho, você não vai ter esse foco. Mas a partir do momento que eu tenho certeza que você começa a dar esse primeiro passo, vai conseguindo ter uma energia muito maior que você está nessa estagnação, nessa situação. Então, se a pergunta que eu fiz lá no começo da nossa live, se a pergunta é, Anelisa, quando é o momento? O momento é agora. E como é que eu faço para dar esse primeiro passo? É dando pequenos e frequentes passos. Eu sempre digo aqui, que vocês vão me ouvir falar bastante. Se você não está fazendo absolutamente nada, começa com 5 minutos. 10 minutos por dia, que já vai ser mais do que 0. Então, não é que você vai sair do seu emprego, não é que você vai abandonar tudo, porque isso é inconsequente. Ser uma pessoa inconsequente, você não é, e a gente não quer que seja assim. A gente vai fazer esse planejamento de uma forma organizada e planejada. Então, esse é o primeiro ponto, perfeito? Então, assim, se não está fazendo nada, esse é o momento para você fazer. Mas olha, se você está insatisfeita, se você tem essa frustração, se você vai arrastada para o trabalho, você não está sozinha. Uma pesquisa muito interessante aí no Brasil, feita pelo pesquisador Frederico Machado, ele constatou que cerca de 90% dos brasileiros estão infelizes com o trabalho. Então, eu diria que a maioria das pessoas que estão aqui junto comigo, se vocês estão me acompanhando, é porque vocês estão infelizes. Então, não é uma coisa que é algo do outro mundo e só está acontecendo com você. Uma coisa que eu diria que no Brasil inteiro e no mundo inteiro, principalmente depois da pandemia, né? E existe uma outra pesquisa aí no Brasil
realizada pela Cato, que ela constatou que 92% dos 7 mil brasileiros entrevistados desejam mudar de emprego em 2020 e 2021. E depois, segundo o relatório da pesquisa de consultoria Robert Waters, essa é uma consultoria global, mundial, que ela constatou que 41% dos trabalhadores com mais de 50 anos acreditam que a carreira se estagnou no local de trabalho, então por isso que eles querem fazer a transição de carreira. Então, se você está com acima de 50 anos, 40, 50 anos, estagnou, assim, você não vê uma luz no fundo do túnel, considere-se normal, porque as pesquisas dizem isso, tanto no Brasil quanto mundialmente. Então, isso é algo bastante comum, mas que a gente precisa dar esse primeiro passo. E olha só que pesquisa interessante com relação à idade, né? Que, por exemplo, aquela conceituada revista Forbes dos Estados Unidos, e aí também no Brasil tem essa revista também em português, todos os anos eles fazem um ranking dos bilionários brasileiros. E olha só que pesquisa interessante. Eles fizeram uma pesquisa e constataram que tem 315 pessoas. E somente 13 pessoas na faixa etária dos 30 é que estão nessa lista. Então, sabe aquele mito que só as pessoas de 13 anos, de 30 anos, a faixa etária dos 30, que conseguem ter mais sucesso e serem as pessoas com mais performance? Não é necessariamente. Agora, as pessoas que 60 a 78 desses 315, 64 estão nessa lista que tem 60 a 70 anos. E olha só que mais interessante, acima de 70 anos, a lista com são 59 super ricos. Percebe que acima de 60 anos, a lista de 315 aumenta. Isso quer dizer o quê? Que quanto mais maduro você está, a possibilidade de você conseguir ter sucesso na vida é muito maior, como diz essa pesquisa aqui. Então, assim, não é que você precisa ser milionário, como fala a revista Forbes, mas o que eu quero provar aqui para você, que essa questão do etarismo, questão de porque eu estou velha demais, eu não vou conseguir, não é verdade. E olha outra pesquisa bem interessante da Global Entrepreneurship Monitor de 2015 e 2021, disse o seguinte, que no Brasil em 2020 cresceu o número de 14 milhões de empreendedores e que a faixa etária dos 55% e dos 64% teve um crescimento de 115% com relação ao ano anterior. Então, você veja só que se você está querendo empreender, se você está querendo começar um novo negócio, você também não está sozinha, que tem muitas pessoas no Brasil que começaram a empreender e querem e realmente estão conseguindo empreender, né? E um outro exemplo que eu acho que você tenho certeza que você conhece, aquela franquia, a McDonald's. A McDonald's, por exemplo, o Ray Rock, quando ele adquiriu a McDonald's, ele estava com 52 anos. E ele transformou a McDonald's numa das franquias mais lucrativas do mundo, com 52 anos. Por exemplo, sabe aquela outra franquia, KFC, aqueles franguinhos super deliciosos, super crispy, né, assim, bem crocantes da KFC, ele também conseguiu abrir a franquia dele, ter sucesso quando ele tinha 65 anos. Então veja só, eu também quando eu mudei aqui para o Canadá, eu tive 9 profissões ao longo da minha carreira, estou na 10ª, e eu mudei de carreira, mudei de língua e mudei de país com 42 anos. Eu tive medo de mudar de carreira, eu fiquei pensando que eu estava velha demais, eu estava pensando, mas eu também sabia que eu tinha que fazer essa mudança e hoje eu realmente faço o que eu amo de paixão e alma, que é ajudar profissionais insatisfeitas a mudarem de carreira e trabalharem com o que amam. Então, é possível sim. Então, eu poderia citar assim inúmeras pessoas que não só tiveram sucesso financeiro, como pessoas que mudaram de carreira com sucesso, que elas tiveram muito além do dinheiro, elas conseguiram qualidade de vida, conseguiram um pouco mais de satisfação no trabalho, trabalhando com o que amam e trabalhando com o que gostam, que eu acho que é mais importante, porque essa mudança, eu acredito assim que
nos primeiros anos, quando você escolheu a sua carreira, quando você escolheu o que você gostaria de fazer, é bem provável que você tenha escolhido quando o mercado estava em alta, pelos ganhos financeiros, mas eu diria assim que agora que você está acima dos 40, 50 anos, que pelas pesquisas eles dizem que é como se fosse a segunda adolescência no nosso período de vida. Então, você já teve uma certa estabilidade financeira, você teve uma estabilidade também no trabalho, então agora a gente quer mais qualidade de vida, a gente quer ter mais satisfação, mais felicidade com o trabalho e ter essa identidade do trabalho, essa identidade profissional mais satisfatória, que eu acho que você está aqui, é por isso que você está aqui buscando. Então é isso que eu gostaria que você entendesse, que é normal você ter essa insatisfação, mas é possível. E não é mesmo que, é porque você tem. Então, aí, assim, eu digo porque você tem, porque muitas pessoas me dizem assim, mas Anelisa, eu não tenho qualificação, eu não tenho habilidades para mudar. Então, assim, eu me sinto velha, não me sinto qualificada. E eu vou te dizer que é o contrário, que assim, você tem experiência, você tem a prática e a vivência, que é o seu diferencial. Não é apenas uma pós-graduação, mais uma graduação, mais uma especialização que você vai fazer um profissional imbatível, porque você já é, porque se você já tem, se você precisa se você precisa de segurança e enfatizar as suas vantagens, que são muito além das suas experiências que você adquiriu com a idade, assim como o seu forte senso de responsabilidade. Se você for comparado com uma pessoa que tem 25 anos, ou lá, um jovem, e comparado com você, eu tenho certeza que você tem muito mais comprometimento e responsabilidade, que é isso que os empregadores querem, é isso que você precisa também para empreender, e isso você tem, que você foi adquirindo com o tempo. E uma outra coisa, assim, que você tem também essa maturidade, por exemplo, a resolver problemas, que quanto mais idade você tem, mais você vai entendendo que como que você consegue resolver problemas, como que você consegue liderar equipes, como você consegue ter uma comunicação mais clara e objetiva com as pessoas. Então, e como é que você consegue essas capacidades, esses skills, a gente chama de soft skills, né? Capacidade comportamentais, você consegue através da idade, através da experiência, através da prática. Então, se você tem mais de 40 anos, se você tem mais de 10 anos de carreira, trabalhando em alguma carreira, você tem que ter a certeza de que sim, você tem essa condição. Agora, o que a gente precisa tirar daí de dentro é todas essas capacidades. E por que eu digo isso? Porque eu entendo que às vezes a gente pensa que não tem nenhuma qualificação, capacidade, quando a gente quer fazer essa transição de carreira, porque eu também passei por isso. Quando eu vim aqui para o Canadá, eu tinha o meu PhD, eu tinha meu pós-doutorado, eu trabalhava em uma das 5 melhores universidades japonesas japonesas, eu era diretora executiva, então assim, eu tinha feito muito. Tinha tido bastante resultados na minha vida. E quando eu vim pra cá pra trabalhar com TI, que era o que eu achava que eu gostaria de trabalhar, que depois eu fui descobrir que eu estava focando no talento errado, eu estava focando na profissão errada, porque eu nunca fui muito boa em estatística e matemática. Então, nesse momento, eu fiquei pensando assim, nossa, eu trabalhei toda a minha vida só no mundo acadêmico, como é que eu vou mudar para TI? Eu achava que eu não tinha absolutamente nenhuma qualificação, nenhuma habilidade para mudar, eu achava que eu tinha que renascer, inclusive. E aí, fazendo vários cursos, fazendo várias terapias de coaches, eu fui descobrir que eu tinha muito mais qualificações e habilidades que eu podia imaginar, e são qualificações transferíveis, que na verdade na próxima terça-feira eu vou falar sobre isso, sobre como é que a gente consegue enxergar essas qualificações dentro da gente, como é que a gente consegue entender um pouco mais essas qualificações, que elas são muito importantes, porque se você não descobre isso em você, como é que você vai mostrar para o outro numa entrevista, como é que você vai começar a empreender se você não consegue ver essas capacidades, essas qualificações que você tem dentro de você. Então, por isso que é fundamental você saber o que você quer, como se quer,
quando se quer e por que se quer, trazendo um plano, seguindo um método, uma estratégia que vai te levar aonde você quer. Então, por isso é que eu e os meus alunos, nós fizemos, e isso trouxe muita segurança para mudar mesmo você se achando desqualificado, porque você não é. Então, mostrando oportunidade, sim. Então você entenda que isso é possível, que esse é o primeiro ponto que a gente tem que também chegar num comum acordo, que sim, você tem bastante qualificações, porque você tem mais, que você é uma pessoa madura. Então, uma outra pergunta que me fazem bastante é: mas Annelise, o mercado de trabalho não dá oportunidade que tem mais de 40 ou 50 anos. Fica aqui que eu vou te mostrar um dado super interessante. Olha, segundo a Organização Mundial da Saúde, homens e mulheres que estiverem saudáveis aos 60 anos poderão, em média, estar fisicamente capazes de trabalhar até os 74 e 77 anos, respectivamente, tanto homens e mulheres. E aí, a perspectiva é que em 2030, profissionais sêniores ou maduros alcancem uma taxa de participação na força do mercado de trabalho mais alta do que a média entre toda a população ativa. Então, você percebe que a população está envelhecendo? Isso é um fato. Então, se você pensa que isso só vai estar acontecendo lá fora, isso é um mero engano. Vamos entender, então, eu tô querendo te dar uma visão um pouco mais global, que não é só do seu mundinho, que é o mundo inteiro que também está envelhecendo, mas vamos ver a estatística brasileira. Segundo o IBGE, são mais de 54 milhões de pessoas acima de 50 anos. E nos próximos 20 anos, a perspectiva é de que a metade da força de trabalho, isto é, metade das pessoas que trabalham no Brasil, seja composta de 45 anos a mais. E olha que dado mais interessante, a cada 21 segundos, uma pessoa no Brasil faz 50 anos. Percebe que como que assim, se a gente já tem 54 bilhões de pessoas acima de 50 anos, então esse número só tende a crescer, porque sim, o envelhecimento no Brasil está chegando. Então, esse é um primeiro ponto muito importante. E se a gente acresce, e por que isso está acontecendo? Por causa do aumento da expectativa de vida dos brasileiros. E olha só que interessante, a média de vida, de expectativa de vida no Brasil, tanto para homens quanto para as mulheres, é de 80 anos. Então, se você tem 40 anos, se você tem 50 anos, se você tem 40 anos, você tem metade da vida. Metade da vida. Você vai viver a sua vida, metade da sua vida, vivendo com insatisfação, vivendo num trabalho que você não quer mais, esperando até os seus 65 anos, tem muito tempo. Então, esse é um ponto muito importante que a gente precisa entender aqui. Então, e uma outra coisa bastante interessante é que, além de toda essa experiência de vitórias e derrotas que moldou você a tomar melhores decisões, então será ainda preciso te convencer que você precisa começar a dar o seu primeiro passo ainda hoje, isto é, a população está envelhecendo, existe um número muito grande de pessoas como você que vão precisar de pessoas como você para trabalhar. E aí eu te mostro um outro dado bastante interessante. Com o envelhecimento da população, se o percentual das pessoas mais velhas empregadas não aumentarem, o país vai sofrer uma falta de mão de obra. Então, não é porque tem falta de oportunidade, é o contrário. Como a população está envelhecendo, existe uma necessidade muito grande de ter essa mão de obra acima de 40 e 50. E olha só que interessante, a necessidade de se manter vivo no mercado de trabalho após os 50 ou iniciar uma outra profissão, vai se tornar cada vez maior essa necessidade. Então, isso quer dizer que se as empresas, você como empresa, como trabalhador que trabalha numa corporação, se você quiser fazer empreender, se essas empresas não contratarem profissionais maduros em seus times, elas não saberão nem como se relacionar com seus clientes, ou o que vai resultar em quedas de vendas. Por exemplo,
Cada faixa etária fala com uma faixa etária. Por exemplo, uma pessoa que tem 30, ele vai falar um pouco melhor que uma pessoa que tem 30. A gente que tem mais de 50, a gente está falando com as faixas etárias, a gente entende essa dor, a gente entende a insatisfação. Então, existe essa necessidade de ter esse mercado aqui que está aumentando e você para servir esse mercado que está aumentando cada vez mais. Então, veja que com o aumento das pessoas de 50 anos, essa realidade fará com que as equipes de trabalho sejam automaticamente formadas por pessoas com uma faixa etária dos 20 até os 70 anos. Então, e olha só outro dado muito interessante. Eu gosto muito de dados porque assim os dados eles são importantes para a gente entender o número, a quantidade de pessoas, de números e de oportunidades que a gente tem nesse mercado. Então, olha só como essa faixa etária dos 50, ela é muito rica e tem um potencial muito grande. Que pessoas acima de 50 anos, elas movimentam mais de 1,8 trilhão de reais por ano. Eu não consigo nem imaginar quanto que é 1 trilhão de reais. Mas é muito dinheiro. Você consegue chegar a essa conclusão comigo? E olha só que interessante. E quanto que isso equivale para o consumo geral da população brasileira? A 42%. 42% é muito, 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 muito grande. Então você percebe que se você começar a empreender para as pessoas de 50 anos, você começar a trabalhar, é também uma oportunidade para você. Então veja que se as empresas não focarem em pessoas acima de 40 e 50, elas estão perdendo. Então assim, você também precisa mostrar essa oportunidade para essas pessoas também. Então se o seu trabalho é fazer parte desse número, e conseguir essa oportunidade. Então por isso que eu digo que assim, não é apesar de você ter 40 anos, é porque você tem mais de 40 anos, que eu acho que é o melhor momento para pessoas maduras começarem a trabalhar, começarem a empreender, começarem a trabalhar com o que ama. Porque eu sempre acho assim, que se você já teve resultados fazendo o que você não gosta, assim, e frustrada no trabalho, imagine só você trabalhando com o que você ama, com o que faz os seus olhos brilharem, quanto resultado você não pode ter, inclusive financeiramente, e quanto resultado emocionalmente, mais felicidade, mais qualidade de vida você pode ter. Você não acredita? Será que eu consegui, assim, te convencer que a idade não é um problema e, na verdade, é um fator importante para você? Então, se esse é o momento, então se você precisa mudar de carreira para ontem, na realidade. Bom, aí uma outra pergunta que fazem é o seguinte: Anelisa, eu tenho mais de 40 anos, eu não tenho tempo para nada, como é que eu vou começar a mudar de carreira ou profissão? E olha só, que a psicologia positiva ela diz o seguinte, que se você não começar agora, a tendência é só piorar. Por quê? As emoções positivas, elas aumentam o nosso cérebro, a dopamina, a serotonina e as substâncias químicas que fazem o nosso cérebro nos sentir bem. E como também elas sintonizam com o centro de aprendizagem do cérebro e um nível mais elevado. Então, se você está infeliz no trabalho e como consequência você não tem a dopamina, a serotonina e todas as substâncias químicas, o que vai acontecer com você? É bem provável que você não tem mais facilidade para aprender coisas porque você não tem esses hormônios, você não consegue também conectar informações, por exemplo, você tenta aprender coisas, mas você não consegue conectar essas informações e você também não consegue acessá-las com o tempo mais rápido, isto é, a sua memória começa a declinar, começa a baixar e como consequência, você não consegue criar essas conexões neurais e que por sua vez você tem um raciocínio mais lento, você não tem muita criatividade, você não consegue fazer análise, observações um pouco mais complexas e não tem mais condições de resolver problema e nem mesmo de enxergar e inventar novas maneiras de você conseguir melhorar a sua situação. Então veja que inclusive por questões neurais, por questões fisiológicas do seu corpo, você precisa começar a fazer essa transição de carreira, caso contrário, esses hormônios vão acabando, em vez de trabalhar a seu favor, vão trabalhando contra, né? Você não tem, aliás, nem trabalhando contra, porque você não tem esses hormônios, você não consegue
assim, ter uma melhor memória, você não consegue ter mais criatividade. Então, se você já se sente improdutivo, estagnado com 40 anos, essa tendência é só piorar. Então, se você não tem tempo para você mudar hoje, começando aos poucos, começando com pequenos passos que eu estou dando aqui. Então, por isso é que se você está estagnada, se você está achando que você está velha demais, eu já te provei que assim a expectativa de vida, nossa, está aumentando. O Brasil, ele está também com uma população, então assim, como consequência, o Brasil tem muitas pessoas, tem 50 milhões de pessoas acima de 50 anos, então assim, você precisa, se é que você precisa mudar, você tem que mudar agora, porque a oportunidade realmente é agora para você, tanto pela sua idade quanto o mercado que você também pode focar. Mas o que eu acho que como é que as pessoas que acima de as pessoas maduras, elas começam a mudar errado, então seguir um plano errado e achar que tem que fazer tudo por conta própria. Por exemplo, os conteúdos que eu faço aqui nas lives, claro que são conteúdos muito úteis, eu tenho certeza que pode te ajudar. Entretanto, claro que não tem um método, não tem um sistema. Então, eu sempre digo assim, que qual que é a diferença entre um perdedor e um ganhador? Alguém sabe me dizer aqui? Qual que é a diferença entre um perdedor e um ganhador? Bom, o perdedor e o ganhador, geralmente a gente foca no ganhador, porque sai nos jornais, porque sai nas revistas. Mas ambos têm a meta de ganhar. Mas só um ganha. E por quê? O que ganha, ele tem um sistema, ele tem uma estratégia, ele tem um método a seguir. Agora, esse que perdeu, ele provavelmente só tinha meta de ganhar. Só a meta de ganhar não vai funcionar. Só a meta de mudar de carreira não vai funcionar. O que você precisa? Você precisa de um método comprovado, cientificamente comprovado, e também provado com alunos, de que você precisa, se você quiser mudar para o lado A, para o lado B, você precisa desse método para ser também um ganhador e fazer essa diferença. Por isso que eu sempre digo, você precisa ter a meta, mas precisa ter estratégia. E que isso vai encurtar o seu tempo, porque você precisa entender. O que você precisa entender aqui? O que eu gosto, o que eu sou bom e o que o mundo pode me pagar para eu fazer tudo isso. Então, começando com um pequeno passo, porque ele possa começar imediatamente a partir de agora. Então, comece pensando o que eu gosto de fazer, o que eu esqueço do tempo, que alguém tem que me avisar que eu tenho que parar, e você observando e lembrando na sua memória lá de trás o que você fazia ou o que você faz até hoje, o que você gosta realmente de fazer. Por exemplo, até hoje o que você fez, que você foi elogiado, que você recebeu algum prêmio e você tem orgulho de fazer aquilo que você faz atualmente. Então, assim, entendendo esses pequenos nuances que você tem condições de acessar. Principalmente se você chegou até os 40 aos 50 anos, não sabendo muito bem o que você realmente gosta de fazer, o que você realmente ama de fazer. E eu diria que isso também é uma coisa, algo muito, muito natural. E por quê? Tem um filósofo londrino que ele diz assim, que a nossa sociedade ela é muito diabólica porque ela ensinou pra gente que tem empregos gratificantes, empregos satisfatórios, mas não nos educou a descobrir os nossos talentos, a descobrir os nossos dons, descobrir o que a gente é boa em fazer. Então, porque se você não sabe até hoje o que você é boa em fazer, o que realmente ama, considere-se uma pessoa normal. Porque eu também, quando eu fiz a minha transição, quando eu tinha 42 anos, eu também não sabia o que eu era muito boa. E eu estava focando no que eu não era boa. Que eu achava que eu sempre gostei de tecnologia. E como ciência de dados e TI está no auge
das profissões mais pagas e tem bastante demanda, eu foquei no que estava em demanda. E foi um mero engano, porque eu não tenho talento para programação. Eu gostar de tecnologia é uma coisa, agora ter um talento para saber estatística, fazer modelos estatísticos, para programação é outra coisa. Então, eu estava focando no externo. Então, por isso que essa jornada, descubra os seus talentos para começar a trabalhar com o que ama, com o que você ama, ela é muito importante, porque eu quero te ensinar o poder dos seus talentos. E a gente vai fazer outras lives no inteirinho dessa semana, porque eu entendo que assim, eu acho que a gente só descobrindo, só porque é um método comprovado, descobrindo os nossos talentos, e a gente vai descobrindo o que a gente ama, porque os nossos talentos, ele está relacionado com o que eu amo, está relacionado com os meus valores, está relacionado com as nossas crenças. Lembra que eu falei lá que as nossas crenças, elas também moldam como eu acredito, como eu me vejo. Então, são dois tipos de crenças, né? Aquela crença, aquela mentalidade fixa, isto é, eu tenho mais de 40 anos, eu realmente não vou conseguir mudar mesmo, a minha vida é assim, mesmo que eu me esforce, eu não vou conseguir. Mas tem aquela mentalidade de crescimento, que é isso que eu quero te ensinar, é isso que eu ensino no meu curso, no meu método, que a gente precisa ter essa mentalidade de crescimento. E o mais interessante, é possível aprender a mudar dessa mentalidade fixa para a mentalidade de crescimento. Isto é, com o meu esforço, com a minha disciplina, eu consigo mudar a minha vida. Mesmo que eu tenha 40 anos. E aí você entendeu que não é porque você tem, é porque você tem, apesar de você ter 40 anos. É porque você tem 40 anos, porque você tem mais experiência, porque você tem mais prática. Só que você precisa enxergar isso. E por isso que na próxima semana eu vou fazer uma live que o tema é como descobrir as suas habilidades que você já tem para aproveitar para a sua nova carreira. Isso seja para empreender, seja para o mundo corporativo, isso para você fazer uma promoção. Por quê? Todos nós temos essas habilidades. Eu queria que você pensasse dessa forma. Por quê? A crença, minha gente, ela é tão importante. Eu vou fazer uma... Assim, me coloquem aqui se vocês gostariam de que eu falasse um pouquinho sobre esses valores, sobre essas crenças, como é que a gente consegue mudar essas crenças, que tem pesquisas sensacionais da psicologia positiva, que é onde eu me fundamento, onde eu estudo. Por quê? Porque eu acho mais importante descobrir o que as pessoas de sucesso fizeram e por que têm sucesso. E não porque as pessoas fracassaram e porque não conseguiram sucesso. Então a psicologia positiva, basicamente, ela tem esse embasamento que eu acho muito importante aqui a gente entender. Como é que pessoas de sucesso e como é que eu posso focar no meu sucesso, focar nas minhas habilidades, investir nas minhas habilidades para ser uma pessoa de sucesso e não ser uma pessoa medíocre. E não ser uma pessoa mediana. A gente não quer ser medíocre. A gente não quer ser mediana. A gente quer ser mais. E como que a gente faz isso? É focando nos nossos talentos, mudando as nossas crenças e também focando nos valores, que é importante e fundamental para mim. Combinado?